Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus. Ora, a prova cabia a eles. Qual foi o pecado que ele cometeu contra a lei dos judeus? Nós já vimos isso nos textos anteriores. A acusação era sem fundamento. Eles argumentaram que Paulo estava com um gentio na praça. Então, eles imaginaram que por ele andar com um gentio na praça, ele tinha introduzido o gentio no santuário. Logo, ele havia contaminado o santuário. Isso tudo foi imaginação deles, porque isso não aconteceu. Paulo vai e é visto por muitos no santuário, e lá ele não leva ninguém. Ele está lá para fazer as suas obrigações como judeu, como ele vai fazer a pedido da igreja de Jerusalém. O próprio presbitério, os anciãos da igreja, os presbíteros da igreja, junto com Tiago, pedem para ele fazer isso, e ele faz, e isso é agora a defesa dele. Ora, eu entrei lá e nada fiz contra a lei dos judeus. Eu passei pelo processo da purificação como me foi ordenado. E nada cometi contra a lei dos judeus. Mas ainda diz, ora, não só contra a lei dos judeus, nem contra o templo. Eu não trouxe contaminação para o templo. E terceiro, nem contra César. Porque a acusação agora era que o problema religioso dele se tornou um problema político. Esse é o grande ponto. O problema religioso se tornou um problema político. Veja que no discurso anterior, no capítulo 24, por favor, você vai perceber o argumento dele. Perceba quando esse Tértulo, no verso 2, diz assim: sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo. Veja, por teu intermédio nós temos gozado paz perene. Paulo, então, foi acusado de trazer revolta. E ele de se acomunar com pessoas para se trazer rebelião em Jerusalém, quebrando a paz. E é dito, em nenhum lugar vocês me viram fazendo tais coisas. Eu não pequei contra a lei dos judeus, eu não pequei contra o templo e não pequei contra César. Não há nenhuma prova contra mim. Acontece que ele era justo de meio de caminho, porque se não há prova, era para ele ser liberto. O que é que ele faz? Ele não é bom o suficiente para soltá-lo, nem ímpio o suficiente para matá-lo. Ele está no meio do caminho. Ele segura Paulo. Diz o texto, veja que Lucas descreve o coração dele, no verso 9. Veja, então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus. Isto é, ele temeu aqui, ele como governante quis agradar aos judeus. Ora, ele não queria desagradar, porque a verdade estava manifesta diante dos seus olhos, mas ele não queria ir todo o caminho pela verdade. Ele foi a metade do caminho. E aí ele querendo agradar aos judeus. Ora, esse é o grande mal da nossa vida, irmãos. Quando nós queremos agradar aos homens e não a Deus. Muitos dos nossos problemas e as nossas lutas e fraquezas se revelam porque nós tememos mais aos homens do que a Deus. Mais aos homens do que a Deus. Foi esse o pecado descrito por Saul no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, quando foi dito acerca dele. Ele diz, eu temi os homens e por isso trouxe os animais. Eu temi. Porque na realidade, o temor dos homens não é nada mais, nada menos do que o amor a si mesmo. Você teme aqueles que melhor lhe satisfaz o momento da sua vida.
Eu temi porque me satisfazia. Eu fiz o que agradava a Deus até onde deu. E fiz o que agradava o povo até onde deu. Tudo porque o centro sou eu. Porque tudo sou eu. Tudo gira em torno de mim. Agrada um e agrada o outro. Perceba, o que ele queria é ficar bem na fita. Em outras palavras, ele agradava um e agradava outro. Temendo os judeus, ele não fez o que deveria ser feito. Ora, o temor levou Pedro a negar a Cristo. Ele temeu quando a mulher disse, você é um deles. Ele disse, não, eu não sou. Diz o evangelista, ele temeu. Mas depois, quando o Espírito vem sobre a igreja, e Pedro então é cheio do Espírito Santo, ele vai para o tribunal e é questionado, e lá eles dizem, agora vocês não podem mais falar desse Jesus. Pedro disse, importa obedecer a Deus do que a homens. Nós estamos prontos para morrer por causa do Evangelho. Nós não tememos aos homens. Nesse sentido específico, irmãos, Festo descreve a fraqueza do seu coração. Querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo, queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Ora, ele fez a seguinte concessão, eu vou com você e vou julgá-lo em Jerusalém. Ora, agradando aos judeus, ele está dizendo, se não é um pecado associado aos judeus, então ele tem que ser julgado onde ele cometeu crime. E seria essa a lógica, não é? Ele cometeu um pecado aonde? Em Jerusalém. Onde ele tem que ser julgado? Em Jerusalém. Ele cometeu o pecado onde? Na Cilícia. Então ele tem que ser julgado lá. Mas a lógica era, você cometeu um pecado contra os judeus, logo vou levar você a Jerusalém. Mas isso não era porque ele estava convencido do pecado dele, era porque ele queria agradá-los. Ele queria ter o apoio deles, que era importante para ele. O que é que acontece? Por favor, veja a sequência do texto. Disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Veja a lógica de Paulo. Eu não posso ser julgado em Jerusalém, eu não cometi nenhum pecado contra os judeus. Eu já disse, eu não pequei contra a lei, eu não pequei contra o templo, nem pequei contra César. O fato é que eu tenho de ser livre. Mas se você tem de me julgar, não é em Jerusalém, porque em Jerusalém não há pecado nenhum cometido por mim. Eu apelo para César. Quando ele viu o coração e percebeu a fraqueza dele, ele disse, eu apelo para César. Imediatamente, veja no verso 11, caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. E aqui, irmãos, perceba, o julgamento é claro. O que Paulo pode morrer por injustiça, mas não morrer porque ele está sendo condenado por um crime que ele cometeu. Ora, se eu cometi um crime que é digno de morte, e eu tenho que morrer, eu estou pronto para morrer, que se cumpra a lei. Pedro descreve na sua carta que muitos cristãos sofrem por várias razões. Uns por fazer o mal e outros por fazer o bem. Ora, que adianta você sofrer por fazer o mal, por pecar? Qual é a grande vantagem disso? Mas se você sofre porque faz o que é certo, há glória nisso. Será que nós poderíamos dizer num tribunal, eu não cometi nenhum crime que eu possa ser condenado? Eu estou sendo julgado por ter falado a verdade. E eu estou pronto para morrer pela verdade. Será que nós poderíamos nos apresentar diante de um tribunal assim? Eu apelo para César. Final do verso 11 diz assim, se pelo contrário não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém para lhe ser agradável. Veja onde Paulo vai na ferida do coração dele. Ninguém para lhe ser agradável
pode entregar-me a eles, apelo para César. E ele sabia, eu vou para outra instância. Eu não quero o tribunal dos judeus. Eu quero César. Duas coisas eu preciso destacar aqui, importante nesse momento, irmãos. Primeiro, veja que o apóstolo Paulo, ele, diante de um tribunal, ele sabe, conhece a lei, e ele apela para aquele que ele sabe que vai poder sair pela verdade. Porque se ele apela, você não apela para uma instância inferior, você apela para uma instância superior. Mas eles queriam levá-lo para uma instância inferior, de onde ele já tinha vindo. Paulo disse, não, eu não posso voltar para lá. De lá eu vim, agora eu vou para César. Quando eu e você nos apresentarmos diante do tribunal de Deus, imagine que esse aqui é um tribunal e nós aparecemos e nos apresentamos diante do Deus Santíssimo, que nunca cometeu pecado e não há dúvida, sombra ou variação na sua presença. E que conhece o nosso íntimo, o nosso pensamento mais profundo. Diante desse Deus nós nos encontramos. Então, quem poderá se levantar como justo diante dele? Como alguém vai dizer, Senhor, eu não cometi pecado para a morte? Porque eu já estou morto. O meu pecado, eu nasci em pecado. Quem poderá dizer, eu sou justo diante de ti? Eu preciso apelar. Ora, se você apela para a lei, você vai ser condenado. Se você apela para o evangelho, você vai ser salvo. Se você retrocede para Jerusalém, você vai ser destruído. Se você vai adiante, isto é, se você apela para Cristo, você vai ser salvo. Você diz, Senhor, está aqui um homem indigno diante da tua presença. Eu vou apelar para a lei. A lei diz que eu sou maldito, porque o que ela exige de mim é obediência do primeiro pensamento do meu coração. Ela exige obediência. Ela exige obediência de todas as partes da lei, não apenas de algumas leis, mas de todas as leis. Ela exige obediência de todos os níveis. Todos os níveis. E ela exige obediência contínua e perene. Eu não tenho que ser perfeito. Um segundo, eu tenho que ser perfeito todos os dias da minha vida. Eu não tenho que obedecer externamente. O primeiro pensamento meu tem que ser puro. Se eu apelo para a lei, você não vai escapar. Se nós apelamos para a lei, você não clama pela justiça. Você clama pela misericórdia. Não me concede, Senhor, o que eu mereço. Não me dá, Senhor, o que eu sou digno. Me concede aquilo que eu não sou digno de receber. Então se apresentará diante de mim o glorioso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que limpa, tira o pecado, o Santo, o meu substituto e o meu Redentor e o meu intercessor. Ele se apresentará dizendo, eu cumpri a lei desde o primeiro pensamento meu. Como o profeta, como o autor da carta aos Hebreus diz, ele é separado dos pecadores. Não há nele uma única sombra de pecado. Como ele disse a João Batista, importa que se cumpra toda a justiça. Isto é, eu não cumpri apenas uma parte da justiça, mas toda a justiça. Como ele disse em João, no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 13, não há amor maior do que esse. Ele não ama apenas no nível, mas em todos os níveis. E como Paulo aos Filipenses disse, ele foi obediente até a morte. Ele não foi obediente um dia, até a morte.
ele foi obediente. Aquilo que a lei exige, aquilo que a lei requer de mim, então eu apelo para aquele que é o meu Salvador, de onde o Evangelho é proclamado. E nele eu encontro salvação. Paulo apelou para César, porque ia ser condenado diante do tribunal de Cristo. Nós apelamos para o Evangelho, porque senão nós seremos destruídos e julgados e condenados por toda a eternidade. No verso 12, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Eu vou atender ao teu pedido. Acontece que parece um outro personagem. Um lugar rico, né? Chega alguém para passar as férias. E veja o verso 13, passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a festa. Ora, ele tinha entrado, assumido aquela posição, eles vêm ali para falar com ele, para poder se alegrar com ele. Vem ele, Agripa e Berenice. Quem são esses, né? Berenice, especificamente, é sua filha, ou sua irmã, provavelmente, sua irmã. E essa mulher diz, não é, Suetônio, um historiador famoso da história, no período clássico, ele diz que Agripa e Berenice tinham relação incestuosa. Era conhecido na história. Eles aparecem, o texto não diz quem eles são, mas Suetônio fala isso no livro sobre a história desse período, e ele descreve Berenice como tendo uma relação incestuosa com Agripa. E eles então, diz o texto, como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Veja, ele declara isso, eles pediram para que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos. E aqui ele está falando da liturgia jurídica, né? Do tribunal. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Ora, eu não posso aceitar essa acusação de pronto, precisa passar por toda a estrutura, não é, do nosso sistema de leis. Verso 17, de sorte que chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Ora, aqui ele já deu um julgamento. Perceba que lá ele teme e diz que eles deveria ser julgado em Jerusalém por temor, porque queria o apoio deles. Agora, ele diz abertamente: eu não vi nada de crime que ele cometeu, que eu suspeitava. Ora, que crime é esse que ele suspeitava? Um crime para a morte. Nenhum crime de morte ele cometeu. Ele está livre, era para estar livre, em outras palavras. Mas aí vem o texto. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião. Entenda que o conteúdo da acusação acerca de Cristo não havia sido falado. Ele traz à tona. O que estava omitido anteriormente vem à tona agora. Ele diz agora, acerca da sua religião. E particularmente, certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. O problema deles era com a ressurreição de Cristo sempre. Paulo disse, o problema era com um tal de um morto, chamado Jesus. E que Paulo afirma que ele está vivo. E ele afirma com base em provas. Se são provas que faltam, primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor, capítulo 15. Veja, você pode apresentar as provas que for, o coração do homem é endurecido. Se o Senhor não mudar o coração do homem, não muda o entendimento dele. Mas se prova é o problema, aqui estão as provas.
1 Coríntios 15, verso 1 em diante, Paulo diz assim: irmãos, 1 carta de Paulo aos Coríntios 15, 1 em diante. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Primeiro, o ponto de Paulo, veja, a ressurreição, ela tem fundamento nas Escrituras. Eu recebi no seminário, quinta-feira, um jovem que estudou conosco e hoje se apartou da fé. Ele está longe, ele está vivendo dias difíceis, atormentados pela heresia, por todo pensamento. E eu estava sentado fazendo um trabalho lá da pós-graduação e ele ficou em pé e eu conhecia, né? E trocamos algumas palavras e ele disse: eu larguei o emprego e estou fazendo mestrado na Católica na área de ciência da religião. Ele disse, eu perguntei, qual o tema do seu trabalho? Eu vou falar sobre a ressurreição. O que você vai falar sobre a ressurreição? Aí ele disse, porque se é um negócio que o liberal não crê, é na ressurreição de Cristo. Ele disse, não, eu vou tentar provar que através da influência dos persas, que esse conceito entra no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Isso não tem padrão nenhum anteriormente. Aí eu disse, como é que você lida com um texto, por exemplo, quando Jesus escrevendo o Evangelho, Jesus sendo citado no Evangelho de Lucas, diz que a lei e os profetas e os salmos falam a respeito dele, e o conteúdo daquilo que fala diz assim, que ele sofreria, morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Como é que você lida com isso? Eu conheço esse texto, mas é diferente. Eu disse, como é que você lida com o texto que os saduceus que não criam na ressurreição, Jesus diz assim, citando o Pentateuco, veja, o Pentateuco, não está longe dos persas, não é? O Pentateuco, Jesus diz, eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de vivos e não de mortos. Ele disse, eu também conheço esse texto, o problema é que eu não acredito que Moisés é o autor do Pentateuco. Eu falei, pronto, agora realmente, né, você vai mudar com toda a estrutura da fé para negar aquilo que você sempre acreditou. O que eu estou dizendo é, por mais que você jogue as provas e os textos diante dele, e vai falando, ele não tem o que falar, não tem o que responder, não tem o que falar, e você vai jogando os textos na frente dele, e ele diz, eu vou pensar sobre isso, aí foi embora. Mas na mente dele, ele vai buscar argumento, como aconteceu com o faraó, que depois de ver o evangelho sendo pregado diante dele, endureceu o coração. As provas não vão mudar a nossa fé. É o evangelho, é o Espírito de Deus que quebranta o nosso coração. O argumento de Paulo aqui é, Jesus morreu segundo a Escritura. Jesus ressuscitou segundo a Escritura. Veja, isso está nas Escrituras. Isso é revelado na palavra de Deus. Isso está lá no Antigo Testamento. A doutrina da ressurreição dos mortos. Isso não é invenção dos persas. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Aí veja, por favor, na sequência, Paulo não apenas dá uma base bíblica, ele dá uma base de testemunhas oculares. Veja, na sequência do texto. E apareceu a Cefas, verso 5, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Ora, ele diz, se vocês quiserem, tem alguns que viveram e viram o que eu estou falando. Ele apareceu. Qual é o problema? A evidência. Olha, você que crê nos pressupostos da revelação, você não tem problema com a evidência. A evidência, ela é parte do argumento. Mas a evidência não vai mudar o seu coração. Você vai ver, se o Espírito de Deus não transformar o seu entendimento, você não entende. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Acontece que ele diz, ora, esse Paulo fala de um morto chamado Jesus, mas que ele afirma que está vivo. E ele afirma, veja, e é interessante, não é? A sequência do texto,
que Paulo afirmava está vivo. Ele não está aqui dizendo, eu acho que ele está vivo, né? Era uma declaração afirmativa. Jesus está vivo. Ele apareceu a mim quando eu estava preso, dizendo, anima-te. Ele apareceu a mim quando eu vinha para matar a sua igreja. Ele apareceu a mim e me salvou. Eu o vi com os meus olhos. Nascido fora de tempo. O problema dos judeus é com esse Jesus. Esse é o problema deles. Porque se ele tivesse morrido, estava resolvido o problema. O problema é que ele ressuscitou. E aí o problema está feito. A esperança que leva um homem a estar diante de um tribunal. Quanto tempo, irmãos, nós estamos pregando nos tribunais que Paulo passa. Nós já temos aqui um mês falando desses tribunais. E não vai terminar aqui, hoje. E Paulo não é absolvido. Porque Deus, o Deus vivo, que foi julgado e condenado pelos homens, e que é justo juiz e morreu pelos nossos pecados, ele é vivo. E é por isso que faz um homem passar por um tribunal tão longo como esse e manter a firmeza, porque a esperança dele é viva, não é morta. É isso que faz você passar pelas tribulações, irmãos. Porque nós cremos no Deus vivo, não morto. Se nós vamos enfrentar a morte, se nós vamos enfrentar as tribulações mais profundas, aquelas que dilaceram a nossa alma e que tiram a nossa paz às vezes, nós podemos pensar e sentar e dizer, o meu Redentor vive. O meu Redentor, ele vive. Eu não preciso temer. Eu não preciso temer. A afirmativa de Cristo vivo é o que dá segurança a Paulo para se manter nos tribunais. E o que ensina a paciência, gente. Veja, Paulo disse aos romanos, as minhas tribulações, elas produzem paciência. Porque não vai resolver no tempo que eu quero. Deus vai prolongar o processo. E vai fazer de uma maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. E o que eu preciso fazer é ter paciência. E ter esperança. Porque o nosso Redentor vive. Ninguém vai me fazer mal. Porque Ele morreu para a minha salvação. O que esse tribunal pode fazer comigo? Matar o meu corpo. Mas Ele morreu por minha salvação. Do corpo e da alma. Paulo então segue o texto, por favor, comigo. Na sequência do texto, ele diz, verso 20, estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Veja que maravilha. Na tribulação, nos tribunais, nos terrores, nos porões da injustiça, você lança a luz para Cristo, a ponto das pessoas quererem falar com você, dizendo, eu quero ouvir esse homem, o que ele tem para dizer. Eu quero ouvir esse homem.
que ele tem para dizer. Porque certamente é diferente de tudo que eu tenho ouvido. Mas veja o detalhe que Lucas descreve. Veja a importância das informações detalhadas do historiador. Verso 23. De fato, veja a importância, né? De fato, porque você está falando de um tribunal, de evidência, de fato, não é? Das coisas como são, não de hipótese, de possibilidade. Ele não deixa dúvida. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, veja o detalhe, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com os oficiais, superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de festa. Veja que imagem extraordinária. Eles entram com toda a pompa, com toda a glória do império. E Paulo está ali sentado, certamente com roupa rasgada, cabelo por fazer, barba por fazer. Um homem que talvez há tempo não tomasse o verdadeiro banho. Está ali sem a vestimenta, sem a sua glória externa. E a pompa desse reino se apresenta diante dele. E ele está ali sentado. Porque aqueles homens estão nus. E Paulo está vestido. Aqueles homens estão com fome. E Paulo está satisfeito. Aqueles homens estão com sede. E Paulo bebeu da água da vida. Apesar do contraste, a glória do reino de Deus não se revela na aparência da glória desse mundo. A glória da igreja não repousa na glória externa desse mundo, mas na glória do Evangelho. É nele que repousa a nossa glória. Que pompa! Eles se achegam para ouvir Paulo. Ele então passa a dizer: Então disse Festo, Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença. E mormente a tua, ó rei, Agripa, para que, feito a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso, sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Eu ainda não sei nem do que eles estão acusando esse homem. Eu ainda não compreendi muito bem. Eu não tenho nada positivo para falar dele. Negativo também, eu não tenho nada para falar. Eu não sei nem quais são as acusações. Vamos ouvi-lo, para que nós coloquemos no papel e nós enviemos esse documento dizendo essas são as acusações que estão levantando contra ele. Sabe por que, irmãos, não se sabe exatamente qual é a acusação? Porque o ódio deles, dos judeus, não é contra Paulo, é contra o Cristo ressurreto. Não é contra o indivíduo, é contra o Senhor dele. Eles não podem matar a Cristo. Eles decidem. Nós achamos conveniente que ele morra. Nós vamos calar a boca dele. Não se pode imaginar que matando Paulo, eles iriam silenciar o Deus Todo-Poderoso. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, ele morre no dia que eu determinar.
porque eu estou assentado no trono e governo os tribunais dos homens, e nada acontece com ele se não for determinado por mim. E no meio de tudo isso, Paulo está indo agora para Roma. Domingo que vem, se o Senhor Deus nos permitir, nós vamos ver o discurso de Paulo diante do rei Agripa. E qual o conteúdo desse discurso? Veja, é de um tribunal para outro. Ele fala para um e fala para outro. Ele dá, e Deus está dando a ele a oportunidade de proclamar o evangelho no meio da injustiça que eles estão fazendo com ele. Eu quero perguntar a você: você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado nessa vida para glorificar o nome do Senhor e falar de Cristo às pessoas? Paulo, na prisão, perto da morte, glorificava ao seu Senhor. Os seus colegas de escola, eles sabem da sua fé? Você tem exaltado Cristo na sua vida? O seu trabalho, os seus funcionários, os seus amigos? Ou você tem perdido a oportunidade de falar? Se não falamos em tempos de liberdade, falaremos quando estivermos nos tribunais? Nós precisamos avaliar o nosso coração. Mas essa, irmãos, é a glória dessa mensagem. Tribunal, diante de enfermidade, da morte, perda, dor, sofrimento, seja o que for, nós temos uma verdade diante de nós. O nosso Senhor vive e reina para sempre. Injustiça? Você teme a injustiça dos homens? Jesus foi injustiçado sem nunca ter pecado. Nós somos pecadores. Proclame o evangelho quando você for injustiçado, falando da justiça e do reino de Deus. No sofrimento em casa, com seus filhos, nas tribulações do lar, lancem luz o evangelho de Cristo. Vivam como Paulo, no meio das perseguições. Eles lembram do que ele disse. Ele falou de um tal de morto, Jesus, que ele afirmava que está vivo. O que as pessoas lembram das nossas palavras? E tenha segurança nisso, irmãos. Nenhum tribunal poderá nos condenar se nós somos absolvidos no tribunal de Deus por meio do sangue do Cordeiro. Nenhum tribunal nessa terra com injustiça poderá nos mandar para o inferno, porque Cristo já nos livrou do inferno e da condenação. Isso, por si só, é suficiente para encher o nosso coração de esperança. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos, mais uma vez. Ó Deus, quando ouvimos a Tua palavra nessa noite, Senhor Deus, queremos aquietar o nosso coração, envergonhados pelo nosso pecado.
mas cheio de esperança pela glória de Cristo. Porque nele repousa a nossa salvação. Nas dores, nas lutas, nas injustiças dessa vida. Nós não venhamos a desanimar, mas proclamar o Evangelho daquele que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo, nosso Senhor. E que o encanto e a pompa desse mundo não venha cegar o nosso entendimento, para vermos a beleza e a glória do Senhor em Cristo Jesus, nosso Salvador. E assim, ó Deus, firmados nele, nós passaremos por todos os tribunais dessa vida, inocentes, mesmo sendo condenados nesse mundo. Porque Cristo é o nosso Salvador. E nele a nossa esperança repousa. No nome dele nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.